Olá, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo com mais uma transmissão da Semana da Saúde Amic Oeste. Esse evento, que é tradicional, está em sua 10ª edição. Normalmente acontecia de modo presencial, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, precisamos reestruturar e fazer de modo online, com uma série de entrevistas com profissionais de saúde, levando informações e principalmente abordando a prevenção a doenças. Lembrando que o DNA da Amic Oeste conta com a saúde. A saúde é uma preocupação da associação, que possui um convênio apto a te ajudar, com descontos, possibilidades e com uma rede gigante de credenciamento pronta realmente para lhe auxiliar e proporcionar bem-estar, proporcionar saúde em todos os momentos. Hoje à noite nós temos um convidado especial que já está aparecendo aqui na tela, eu já vou fazer a apresentação dele, mas antes gostaria de agradecer ao Sicoob Cred Capital pelo apoio e também aos parceiros que estão retransmitindo essa live, essa entrevista, o portal CGN, o CEONC Hospital do Câncer e também a Curta FM, que está retransmitindo, e você que está acompanhando em um desses canais pode interagir conosco, compartilhando a sua dúvida, encaminhando o seu questionamento para o médico que eu vou apresentar agora. Ele se chama Bruno Kunz Bereza, é oncologista do CEONC Hospital do Câncer. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, pela sua participação nesta noite conosco. Eu que agradeço, Michael, obrigado pelo convite, de poder falar hoje sobre prevenção de câncer, né, e aproveitar esse tempo que a gente tem da melhor forma. Bacana, doutor. E já reforçando mais uma vez, pessoal, interajam, compartilhem, são informações, são dicas muito importantes para que a gente possa prevenir o câncer especificamente e levando conscientização às pessoas. Então, mandem perguntas também, vamos participando durante essa entrevista. E eu começo perguntando ao doutor sobre os tipos de câncer mais recorrentes. Doutor, quais seriam eles? Então, a gente tem que... Normalmente, quando a gente vai contabilizar os tipos de câncer, a gente acaba tirando um pouco os cânceres de pele, que eles são muito mais frequentes que os outros tipos de câncer, né? Então, aí a gente pode dividir entre homens e mulheres. Em homens, a gente vai ter realmente o câncer de próstata, é o mais comum. Ele se representa mais ou menos 30% de todos os cânceres no homem. E na mulher, de longe, também a mama, né? Que é o principal câncer, o mais comum, representa ali 27%, 28%. Aí a gente vem meio misturado, depois no homem a gente tem pulmão, seguido de cólon, e na mulher a gente vem também seguido de mama ali, colo de útero, né? Depois a gente tem outras patologias, outros tipos de câncer, como cólon, pulmão, estômago, e vem seguidos. Doutor, antes da gente avançar na conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tabu que envolve o câncer, né? Por muito tempo, o câncer foi sinônimo de morte e a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm uma rejeição até mesmo à palavra câncer. Hoje, qual que é a realidade? Os tratamentos, a medicina, houve uma evolução ao ponto do câncer já não ser mais aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças? Então, principalmente nos últimos anos, a gente está tentando quebrar esse tabu, né? Por muito tempo, realmente, a gente considera o câncer como uma doença difícil de tratar, né? E não só como difícil de tratar, com muita sequela e pouca chance de cura. E a gente está tentando quebrar esse paradigma há muitos anos, alguns anos, em que o câncer não é difícil de tratar. Nos últimos anos, a gente está tentando conscientizar as pessoas que a gente pode passar pelo câncer sem deixar sequelas. E, além disso, a gente tem altas chances de cura. Hoje a gente tem chances de cura, quanto mais precoce, chegam a chances acima de 90%, quase que falar em não cura. Hoje a gente deveria chegar aqui e falar assim, não, quais as chances de não cura, serem invertidas, de tão avançado que a gente já consegue, os tratamentos estão avançados, a gente já consegue tratar isso, né? E falando da nossa realidade, temos aí o CEONC, Hospital do Câncer. O que nós poderíamos dizer em termos de tecnologia? Hoje Cascavel, nossa região, está bem abastecida nesse sentido? As pessoas podem ter confiança em relação ao nível do tratamento que vão receber? Então a gente tem que considerar, acho que a estrutura para tratar de câncer não só como a estrutura física, né? A estrutura de profissionais. Então acho que Cascavel hoje a gente tem equipamentos de última geração, tanto para diagnóstico, então começando lá para a gente poder fazer o diagnóstico, laboratórios excelentes, patologistas excelentes, médicos excelentes,
Claro, tecnologia para tratamento, isso auxilia. Então, vem todo um conjunto. A gente não consegue tratar câncer de uma forma muito primitiva hoje. Então, tudo é como se fosse uma cadeia, tudo está interligado. Então, a gente precisa de bons profissionais com uma boa estrutura de diagnóstico, uma boa estrutura de acompanhamento e, é claro, com uma boa estrutura para fazer o tratamento. Então, máquinas de radioterapia de última geração, PET-CT, a gente tem que ter medicações de quimioterapia eficientes, a gente precisa ter profissionais que sempre estejam se atualizando, fazendo cursos, não só no Brasil como no exterior. Hoje a gente consegue ter acesso à informação de qualquer lugar que a gente está, mas a gente precisa de profissionais realmente capacitados e que façam isso e utilizem a estrutura que a gente tem, né? O doutor citou uma palavra que eu imagino ser uma das mais importantes quando a gente fala em oncologia, que é diagnóstico. Qual a importância desse diagnóstico e principalmente do diagnóstico precoce? É aí que a gente começa a falar de prevenção, né? Se a gente for falar de prevenção, a gente vai considerar prevenção primária e secundária. Na prevenção secundária, aí a gente entra naquele caso de diagnóstico precoce. Diagnosticar lesões pré-cancerígenas ou mesmo muito precoces de câncer. Então, essa é o pulo do gato, vamos falar assim. É ali que a gente tem que fazer a história mudar. Quando a gente faz um diagnóstico precoce ou um diagnóstico de uma lesão pré-cancerígena, as chances de cura são imensas, né? É difícil de falar em não cura quando a gente tem um caso inicial. Isso a gente pode falar para todos os tipos de tumores. Isso não tem uma diferença entre mama, próstata, todos eles têm essa característica de quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Claro, é até meio óbvio a gente falar, mas é claro que a gente pegar uma coisa que está começando a causar problemas, ela vai ser muito mais fácil de resolver. Não só mais fácil de resolver, como vai deixar menos sequelas, um tratamento menos agressivo, uma qualidade de vida pós-tratamento que a pessoa pode passar por uma doença e até a cabeça dela esquecer que ela passou, ou mesmo não percebeu que passou, de tão insignificante que o tratamento possa ser quando se faz um diagnóstico precoce. Diagnóstico, pessoal, lembrem-se disso, diagnóstico e diagnóstico precoce. Já me dirigindo às pessoas que estão assistindo, por gentileza, envie suas dúvidas, podem encaminhar as perguntas, o doutor está à disposição, e eu já vou pedindo para o doutor direcionando um pouquinho para a questão do câncer de estômago. Normalmente, doutor, nós falamos sobre câncer de mama, câncer de próstata, que claro, são relevantes, mas acabamos nos esquecendo ou falando pouco do câncer de estômago. Esse câncer, ele tem grande incidência no Brasil? Qual é a realidade em relação a isso? Exato. Na verdade, o câncer de estômago ele é o quarto incidência, né? Então, no homem. Então, ele é relevante, pois a gente tem vários casos famosos, né, de câncer de estômago, o último caso que a gente teve lá do prefeito de São Paulo. Então, a gente considera o câncer de estômago como bem incidência, bem comum, na verdade. E o câncer de estômago, nos últimos anos, ele teve avanços consideráveis. Tanto em questão de quimioterapia, em questão de tratamento, em questão de estudos. Então, as novidades com esse tipo de câncer, elas estão evoluindo numa velocidade muito maior do que a gente se via isso lá atrás. O câncer de estômago é tão importante que existem congressos específicos para isso. Então, existem reuniões anuais que elas se fazem especificamente para tratar disso. Não é um câncer intestinal, é um câncer que pessoas especialistas vão lá e elas só fazem isso, elas só estudam isso. Então, a evolução desse tratamento e do prognóstico e da cura dessa doença, elas têm se tornado cada vez mais factível, né? Então, é claro, quanto mais precoce, mais factível a cura? Sim, mas ainda há chances em qualquer estágio. Então, é importante que a gente esteja sempre atualizado, porque as informações elas vêm a cada dia, principalmente para tumores como o estômago que estão se tornando comuns. E como fazer a prevenção, doutor? Quais são as principais dicas que o doutor deixa em relação a isso? Então, câncer de estômago a gente tem que prevenir basicamente, se a gente pensar em prevenção primária, né? Então, o câncer de estômago é relacionado com o teu hábito de vida, né? É interessante que o câncer de estômago
ele é meio óbvio que a gente pensa tudo que passa pelo tubo digestivo, cara, no teu estômago pode prejudicar ele. E o câncer nada mais é do que várias agressões ao seu corpo e várias alterações genéticas que vão culminar, que vão gerar um câncer, né? Que vão fazer uma transformação na tua célula que vai gerar um câncer. Então, quando a gente pensa que tudo que você come, tudo que você alimenta, tudo que gera inflamação no teu corpo, possa aumentar o risco de câncer. Então, a gente tem que começar a pensar em prevenção de câncer de estômago, pensando em hábitos saudáveis de alimentação. Então, pensar em cessar tabagismo. Então é importante, dia 29 a gente tem o dia do combate ao fumo, já lembrando dessa data. Então, cessar tabagismo, cessar o sedentarismo, diminuir o uso de conservantes, produtos industrializados, nitritos, nitratos, isso é importante, tá? E além disso, já tinha falado de alimentação física, não exagerar muito em relação à bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um tema controverso contra o estômago, parece que influencia mal, horas bem, então é um assunto bem controverso. Aprofundando um pouquinho mais, doutor, pensando em alimentação, defumados, a questão de produto industrializado, até que ponto é mito o dano que isso causa e a propensão ao câncer, e até que ponto isso é verdade e as pessoas que estão assistindo precisam se ater ao consumo desse tipo de alimento? Não existe um limite de conservantes adequados ou seguros, né? Nós temos, por exemplo, nos embutidos, principalmente os embutidos industrializados, em que vão ser conservados ali 4, 6 meses, né? Eles têm uma quantidade de nitratos e nitritos bem elevada. E isso, até a OMS, toda a saúde do Brasil, os órgãos sanitários, eles reconhecem que deve-se ter um controle. Então, se tem cada vez menos uma intenção de reduzir esses conservantes. Então, quanto mais você tirar da sua alimentação, quanto mais escolher os alimentos, hoje a gente consegue achar, inclusive, embutidos sem conservantes, ou com conservantes naturais, né? Então, é importante que a gente escolha os alimentos, porque isso é uma coisa que está claro para a gente, que esses conservantes, antioxidantes, eles possam gerar câncer. Agora, a gente ainda tem que pesar um pouco pro lado da saúde, não é fácil de controlar isso, a vigilância sanitária ela tem um controle com isso. É claro que algum ponto aí de equilíbrio deve ter, mas a gente ainda nem sabe qual é o valor seguro. Eu diria, né, doutor, que seria a moderação, né? O radicalismo, ele faz mal. Então, as pessoas que puderem ir transitando um pouquinho mais para essa linha de diminuir, né, o consumo desses alimentos, elas estarão fazendo um bem para o seu corpo e vão colher isso no futuro com uma vida mais saudável. Seria essa a linha de raciocínio? É claro. Diminuir tanto o consumo de alimentos industrializados ou ultraprocessados, né? Como também escolher aqueles alimentos. É aquele ato da compra, ler o rótulo, ler os ingredientes que estão ali compostos, e para começar a cuidar um pouquinho da saúde. A prevenção não começa a hora que a gente já está mais velho. A gente tem que começar ensinando aos pequenos e ensinando aos jovens, e aí, quando a gente for adulto, a gente está levando isso lá de trás já, para as pessoas, que elas devem cuidar da alimentação e do que elas ingerem, que elas colocam na boca, né? Elas precisam saber o que elas colocam na boca para se prevenir contra câncer, prevenir contra doenças. Doutor, vamos fazer uma pequena pausa aqui porque temos interações. O Célio Soares está dizendo aqui importantíssimas informações, nos dando boa noite, dizendo que está assistindo essa live na cidade de General Sampaio, no Ceará. Estamos indo longe, hein? Boa noite, ô Célio. Obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando a gente. Também temos aqui a Elaine Miguel, disse que o Dr. Bruno é um excelente profissional. Boa noite aí para Elaine Miguel. E a Eni Daron, que diz que o Dr. Bruno é o doutor que atende ela e está dizendo aqui que Deus o abençoe sempre. Uma boa noite especial também para o Maicon Rosélio,
que está assistindo a nossa transmissão da Semana da Saúde Amic Oeste. Doutor, falamos de alimentos, falamos um pouquinho do câncer de estômago. E essas dicas que o doutor deu também valem para a prevenção do câncer de intestino? Vale. O intestino é uma continuação do tubo gástrico, então os fatores de risco eles se juntam, né? Eles são semelhantes. É claro que alguma coisa é mais relevante para um tipo de câncer, especificamente outros tipos de câncer são menos relevantes. Mas assim, o câncer do intestino ele segue uns fatores de risco bem relacionados. É claro que também existe no câncer de intestino um fator genético um pouquinho maior que no estômago. No estômago a parte genética, a herança genética é um pouquinho menor. Doutor, por falar em questões genéticas, a Karine Andrade Wozniak está pedindo em relação aos fatores genéticos. Qual a probabilidade de ter câncer quando há familiares de primeiro grau que tiveram a doença? Ela está dizendo que o pai dela teve câncer de esôfago, assim como o avô materno e a avó materna. E aí também já cabe uma outra pergunta, né? Qual o tipo de prevenção que uma pessoa num caso como o dela precisa ter? Então, câncer de esôfago tem uma particularidade, né? É importante saber qual o tipo de câncer de esôfago se teve, né? Então, existem alguns subtipos, né, de câncer de esôfago que a gente não consegue englobar ele todos na mesma situação. Então, tem cânceres de esôfago especificamente relacionados a hábitos de vida, tabagismo e etilismo, uso de chimarrão e por aí vai. Então, esses tipos são muito bem relacionados a hábitos de vida, foi decisões que a pessoa tomou e ela acabou adquirindo câncer. E existe outro tipo de câncer de esôfago, que é um pouquinho mais da parte distal do esôfago, que é por doença de refluxo. Aí ela pode ter um componente, uma predisposição genética, uma questão de obesidade familiar, ali relacionada junto, a gente pode considerar que ela tenha uma predisposição dependendo ali da família e hábitos que essa família tem. Mas em geral, o câncer de esôfago, a herança genética dele é bem pequena para se falar assim, não, eu preciso fazer uma prevenção, eu preciso fazer exames, endoscopias rotineiras. Para esôfago, isso é só um pouquinho uma particularidade diferente talvez de estômago e de intestino que a gente falou. Seria mais ficar atento a sinais, doutor? Observar mais o corpo, ver alguma reação? Esôfago, especificamente, ele é muito relacionado a sintomas, né? Então, é uma dificuldade para comer, é um pouquinho de engasgo, um pouco mais aquela dor atrás do peito que não passa, um emagrecimento não quantificado, uma anemia que não está sabendo por que está surgindo essa anemia. Então, os sintomas do esôfago eles precedem qualquer exame que a gente faça. Então, os sintomas eles vão aparecer realmente iniciais ali antes que a gente consiga fazer um exame e detectar ele por rastreamento. Temos mais uma pergunta, doutor, da Sônia Regina. Ela está pedindo se a genética sobrepõe o ambiente. É interessante. A genética, acredito que nenhum dos tumores ele é mais prevalente que o ambiente, né? A gente tem estatísticas, por exemplo, de hábitos dietéticos. Se a gente mudar então nossa alimentação, a estimativa do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é que a gente tem uma redução de 50% do número de casos. Então, se a gente melhorasse, seguisse uma dieta bem regrada, com tudo que é recomendado, né, uma dieta bem natural, a gente teria 50% menos de câncer. Mas é interessante que saíram, já a gente levar em conta, saíram estudos ainda esse ano, né? O PanCâncer, por exemplo, foi um estudo enorme que codificou o genoma do câncer e eles descobriram que, na verdade, o fator genético, as alterações genéticas em genes específicos, elas são muito pequenas, né? E é interessante e assustador também um pouco que os fatores ambientais, eles todo dia geram danos às nossas células e as nossas células ocorrem erros de cópia das nossas células, quando elas vão se multiplicar elas fazem uma cópia. Então existem erros nessas células diariamente e não são pequenos erros, não são 10, 20 erros, são milhares de erros todos os dias em várias células do seu corpo e isso acontece de uma maneira constante e na maioria das vezes isso não tem problema nenhum, isso não causa problema nenhum.
Então a gente considera que os fatores ambientais, até depois que a gente começou a ver esses trabalhos, que os fatores ambientais, sol, radiação, poluição, eles geram danos e geram milhares de danos nas nossas células. E isso a gente tem a capacidade de resolver eles. Quanto menos a gente gerar danos, é claro que menor a chance, né, de a gente ter um erro que não possa ser recorrido para trás, que não possa ser consertado. Então esses erros que a gente tem devido a fatores ambientais, dietéticos, tudo, tabagismo, etc., a gente corrige todo dia. A gente corrige. O problema é quando acontece um erro irreparável, em que aí a gente não consegue consertar esse erro, não tem como ir lá no código genético, foi numa parte que não tem um conserto, e aí ele vai ser descontrolado. Ou a célula vai ser eliminada, ou ela vai virar um câncer. É aí que surge, né, que foi o entendimento que fatores ambientais estão gerando erros o tempo todo nas nossas células. Muito esclarecedor, doutor. Eu vou fazer mais uma pausinha, as interações estão bem bacanas, agradecendo a audiência do pessoal que está interagindo, assistindo, a Caroline Romani Ximenes, dando boa noite, dizendo que está assistindo a live de Jardim, no Mato Grosso do Sul, e que é paciente do Dr. Bruno. Boa noite, Caroline. Também boa noite especial para Cleusa Souza, para Sueli Tanamati e para Sil Lima, que estão conectadas aqui com a nossa live, vendo, acompanhando essas informações bastante relevantes sobre prevenção ao câncer. O doutor falou sobre chimarrão, né? Nós temos aqui na região esse hábito do chimarrão. Quando que essa bebida ou de alguma maneira o preparo dela pode ser um risco para a saúde, gerar algum tipo de câncer? O doutor poderia explicar um pouquinho melhor isso para nós? Então, até é difícil falar disso, que é um tabu, né? Pois é, você vai mexer com o pessoal aí que toma chimarrão, né? Vai cutucar um vespeiro agora, né? Pois é. Então, o chimarrão é uma história que se tem em relação ao que se viu a partir. Existem trabalhos específicos mostrando que não é especificamente a erva do chimarrão que vai causar. Então, é bom esclarecer isso já para não me complicar aqui. Ótimo. E sim, o problema é a água, né? A água quente. Então a água quente, ela vai fazer um dano térmico na sua célula, e isso pode ser aquela lesão ambiental que a gente está falando, né? Esse dano irreparável que pode fazer. E essa inflamação que a água quente vai se fazendo, vai se tornando, vai rotineiramente, né? Tem pessoas que utilizam o chimarrão fervendo todo dia de manhã sagradamente, né? Então esse dano que ele vai fazer por um dano térmico, ele vai continuamente alterando sua célula e vai gerar um câncer, né? Então, os estudos de esôfago e tumores de garganta, por exemplo, que são relacionados ao uso do chimarrão, eles são relacionados principalmente à temperatura quente. E esses trabalhos que tiveram não foram só feitos com chimarrão, é bom por esclarecer. Chás, outras bebidas da Ásia quentes também foram testadas e não houve alteração em relação ao chimarrão ou em relação ao tipo de erva ou tipo de chá que é usado, e sim a temperatura da água, que era acima de 70 graus. Então se orienta as pessoas a aquecer a água na primeira bolha que sai, ela está ali por volta de 70 graus, se não tiver um termômetro, né? Não vai querer falar se você usar um termômetro que eu vou levar uma surra aqui. Então, primeira bolha de ar que sai do fundo, quando está esquentando a água deve estar ali por 70 graus. E ali você desliga a água e você prepara o seu chimarrão, ela vai cair para 67, 65. É uma temperatura adequada e não vai causar nenhum risco para você. Então, só para reforçar, o pessoal que gosta de chimarrão pode continuar tomando chimarrão, só o cuidado, por favor, com a água, né? O pessoal diz que tem que ouvir lá a chaleira chiando, já tá, né, fervendo. Então, a ideia é realmente mudar esse hábito, essa parte, é a temperatura da água. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Legal. Somente água. Então tá certo, né, pessoal? Não precisam interromper o hábito, viu? É só um detalhezinho que vai fazer a diferença na sua saúde. Quero mandar aqui boa noite para o Claudionor Cavalli, que está nos acompanhando. Obrigado, Claudionor, pela sua audiência. Também a Andressa Rueda, que faz um questionamento ao Dr. Bruno. Ela pergunta: em relação ao câncer coloretal tratado com quimiorradiação, quais as dicas para amenizar os efeitos colaterais do tratamento? Essa pergunta é da Andressa, doutor. Então, só antes de falar sobre como amenizar os efeitos colaterais, é importante saber que
Aqui no Brasil a gente tem uma conduta de câncer coloretal com quimio-radiação bem interessante. Talvez seja a melhor experiência do mundo aqui no Brasil, graças a uma profissional de São Paulo, a doutora Angelita. Então, ela e o grupo dela desenvolveram um tipo de tratamento que no Brasil a gente tem uma grande chance de preservar o órgão, né? Então, está falando isso que é uma conduta brasileira e é importante a gente também considerar que a gente precisa amenizar. É um tratamento árduo, né? Mas com a intenção de preservar um órgão, a intenção de não operar esse órgão e preservar ele da forma que ele é, da melhor forma. Então existem realmente trabalhos assim, o que a gente pode fazer para melhorar os sintomas junto com a quimio-radiação. Então, ingesta habitual de água, né? A gente tem que se manter hidratado, tem que tentar manter alimentação. Com pessoas que estão fazendo quimio-radiação, além da quimio causar um pouco de náusea, elas têm muitas cólicas. Então, tentar aliviar, não tentar sentir dor para não gerar mais inflamação. A dor pode ser um gerador de inflamação. Existem alguns estudos com suplementação de ômega 3, que o ômega 3 pode ter um efeito anti-inflamatório e diminuir os efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia. Então essa suplementação pode ser feita. E é claro, talvez uma ajuda, um acompanhamento do nutricionista para tentar os diversos alimentos nessa fase, não tentar perder o peso, ver alimentos que vão produzir menos gases. Isso pode causar menos desconforto, menos cólica durante o tratamento e a pessoa conseguir terminar esse tratamento, que é muito gratificante. Perfeito, doutor. Mandando um abraço aqui para a Duda, está dizendo: prevenção e atenção é tudo quando falamos de doenças graves. Também uma boa noite especial ao Celso Dias, está dizendo que está vendo a live. O Celso Dias, que é um fotógrafo espetacular de Cascavel. Se você não conhece o trabalho dele, procure, porque as fotos são sensacionais e ajudam o bem-estar, viu? Coisas bonitas são para serem vistas e valorizar esses espaços maravilhosos que tem em Cascavel para a prática do exercício, sempre cuidando, é claro, a prevenção ao novo coronavírus. Uma boa noite também a Lucimar Pereira, que está assistindo, acompanhando a live, está mandando uma boa noite especial e nós retribuímos agradecendo pela sua participação, pela sua interação aqui conosco nessa entrevista da Semana da Saúde Amic Oeste. Doutor, em relação à pandemia do novo coronavírus, nós tivemos naturalmente uma orientação para que as pessoas ficassem mais em casa. Agora, aparentemente, essa pandemia ela está em um outro estágio e pela vivência do doutor, qual foi o impacto disso nas questões de tratamento oncológico, tendo em vista que muitas pessoas deixaram de ir ao médico, né? Essa ida ao médico, essa busca pela prevenção, pelo diagnóstico precoce, houve realmente um impacto? Então, esse é um assunto que por horas tem me deixado bem preocupado. Realmente as pessoas elas deixaram para passar para um outro momento para fazer exames. Isso foi também condutas de clínicas fecharam, então menos diagnósticos foram feitos, pessoas foram orientadas a não sair de casa, para não procurar mesmo que seja só casos de emergência, e a gente acabou tendo um represamento, né, de casos e de diagnósticos. Então é importante a gente pensar que as pessoas não deixaram de ter outras doenças, assim como elas não deixaram de ter pressão alta, diabetes, elas não deixaram de ter câncer. E a gente viu que os serviços de oncologia fizeram menos diagnósticos. Se a gente pegar aquelas tabelas, é fácil procurar, só colocar na internet, a gente vê que o serviço de oncologia, por exemplo, diminuiu 60%. Aonde que estão esses pacientes? Então, o medo até da sociedade de oncologia, das sociedades de oncologia, é que esses pacientes eles estejam represados. E uma hora eles vão chegar para a gente, e estão chegando, né, em quadros mais avançados. Hoje de manhã mesmo, passando a visita com meus alunos, uma paciente, aí comentei com eles, olha, infelizmente essa paciente aqui, ela tinha feito o diagnóstico em fevereiro e devido à pandemia, medo, uma orientação, ela procurou serviço em agosto, né? Julho e agosto. E ela hoje estava com uma metástase no fígado, e quem sabe em fevereiro ela não tivesse. Então a gente não sabe, né? Quem sabe tivesse ou não tivesse. Então uma frustração que traz, ainda mais a gente tanto batendo na tecla de prevenção, diagnóstico precoce,
é uma frustração a gente olhar isso e perceber que as pessoas elas realmente elas não foram buscar ajuda. Isso é um agravante, porque os tratamentos eles se tornam mais custosos, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista humano se tornam mais custosos. Então a qualidade de vida, a agressão dos tratamentos elas são muito piores, e além de que a gente vai provavelmente uma hora ter um super atendimento dos pacientes, e a gente não sabe como vai ser o acesso de todo mundo a isso. Porque quando eles começarem a voltar, esses pacientes procurarem, será que o sistema vai absorver tudo isso? Então a gente tem que estar preparado e já está pensando nisso para frente. Desde o começo da pandemia, a gente do Senhor que está tentando bater nessa tecla, como médico e como médico do hospital também, tentando bater nessa tecla para não atrasar o diagnóstico e procurar serviços, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, porque as doenças não param, o câncer não para. É uma doença tão grave quanto, e ela merece, né, ser tratada da mesma forma, e ela merece ser curada. Doutor, uma última pergunta, já encerrando aqui a nossa transmissão. Poderíamos ficar a noite inteira aqui, né? Muitas questões a serem abordadas, mas seria justamente assim: quando a pessoa deve procurar o oncologista, ela procura diretamente, ela precisa primeiro passar pelo postinho de saúde ou por uma outra clínica? Qual é o caminho que ela deve seguir a partir do momento que ela tem uma desconfiança? Olha, eu tô com uma dorzinha, apareceu uma mancha. Como que ela deve proceder? Existe uma trajeto, né? Existe um raciocínio lógico que deveria funcionar 100% das vezes, não funciona 100% das vezes, mas deveria funcionar, que é sempre do básico para o mais complexo. Então, um paciente que pensa que possa ter um câncer, ou que mesmo está com um sintoma estranho, ele vai procurar realmente um médico clínico no seu posto de saúde, e esse médico ele vai receitar, ou vai prescrever, ou vai encaminhar, né? Se ele ficar na dúvida, eu acho que nesse momento a gente deve sempre se questionar, o médico: mas será que isso não pode ser? Tem um caso meio na família, é bem parecido, e talvez solicitar que seja descartado por um médico oncologista. Eu falo que a gente sempre prefere receber um caso que não seja câncer e dar um diagnóstico não câncer, do que receber um caso avançado porque foi feito um diagnóstico errado lá atrás. Mas o sistema público, ele requer que realmente a pessoa vá no posto de saúde, do posto de saúde ele vai ser regulado por um serviço de oncologia. Um pouco diferente no sistema privado, em que a pessoa tem a liberdade de ir diretamente, mas eu acho que as pessoas, quanto mais elas entenderem dos sintomas, quanto mais elas entenderem sobre as possibilidades de doença, sobre os fatores de risco, mais elas podem se questionar e questionar quem está atendendo elas, para pelo menos descartar os casos. Muito bem, doutor. A Líria Krieger está dizendo: boa noite, muito bom ter algumas dúvidas esclarecidas. Estou em tratamento contra um câncer de mama no CEONC, concluí as 6 sessões da químio, passei muito bem todo o processo, graças a Deus. Desejar uma boa noite aí para a Líria. Obrigado pela sua participação. E nós estamos chegando ao fim dessa transmissão, a segunda da Semana da Saúde da MIC-Oeste, no modo virtual. Quero agradecer muito o Dr. Bruno Kunzbereza, oncologista do CEONC Hospital do Câncer. Doutor, pode deixar a sua mensagem final e mais uma vez o meu muito obrigado. Eu que agradeço, Maicon, o convite, agradeço a MIC pelo convite. E acho que minha mensagem final é para as pessoas não aguardarem. Isso que está incomodando mais, acho que todos os oncologistas estão bem frustrados e bem inseguros quanto a isso, pensando as pessoas: por favor, procurem seu médico, não deixem de cuidar da sua saúde, porque a gente não existe só o coronavírus ao redor da gente, a gente está disposto a tudo que a gente já tinha, e além do mais agora é o momento da gente cuidar da nossa saúde, já que tem tanta conscientização sobre saúde, acho que não dá para deixar isso para trás, para depois. Muito bem, está dado o recado. Obrigado mais uma vez, doutor. Agradecendo a paciência, a interação de todo mundo que esteve conectado conosco, pela CGN, pelo CEONC Hospital do Câncer, também pela Curta FM e pela página da MIC-Oeste. Nós recebemos muitas dúvidas ontem em relação ao convênio de saúde MIC-Oeste que nós citamos na transmissão.
Então as pessoas que quiserem podem entrar em contato conosco, as redes sociais da MIC estão aparecendo aqui embaixo, conhecer um pouquinho mais sobre o convênio de saúde, ter mais tranquilidade, mais qualidade de vida e acesso a serviços de qualidade em Cascavel. Então, se você tem dúvidas, a equipe da MIC Oeste está à disposição. Um agradecimento ao Cicobi Cred Capital, que é apoiador desse evento da Semana da Saúde a MIC Oeste. Lembrando que amanhã nós temos mais uma live, mais uma transmissão às 19 horas com o oftalmologista Antônio Filho, estará aqui conosco compartilhando informações e falando sobre prevenção. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.